Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 7h04 e vamos ao vivo agora com o repórter Daniel Santos, que vai trazer informações inéditas aqui sobre o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Tem novas articulações políticas, é isso mesmo, Daniel? Bom dia para você nessa quarta-feira, para a sua equipe. Tá aí no sol quente, né? Então, diz pra gente as novidades. Bom dia, Luciana. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Kleber. Bom dia para quem está acompanhando a Notícia de Frente. Pois é, esse solzinho, luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir, como diria o rei Roberto Carlos, a equipe aqui também trabalhando bastante nessa manhã. Pois bem, quem está se articulando nos bastidores, e não é tão bastidor assim, porque a gente está acompanhando a cada reunião. Prefeito Emanuel Pinheiro e Nilson Leitão, o tucano Nilson Leitão, um MDBista e um tucano. Eles já se reuniram no dia 1º e agora voltam a se reunir nesta sexta-feira. Hoje é quarta, quinta, sexta-feira, 2 dias. Eles devem se reunir em Brasília, numa reunião que também deve contar com a presença do deputado federal Emanuelzinho. Então, nesse momento, Emanuel Pinheiro já com um projeto de possível candidatura para 2022, buscando uma força política no interior. Buscando Nilson Leitão, o tucano que já foi vereador, já foi prefeito de Sinop, na época, numa composição com a esposa do saudoso Jorge Abreu, ex-deputado Jorge Abreu, morto num acidente de avião. Depois, deputado federal, tentou a senadoria, acabou perdendo no ano passado. E o vitorioso, a gente sabe, da eleição suplementar foi o Carlos Fávaro. Então o Nilson Leitão acabou ficando ali no reduto dele mesmo, em Sinop, onde permanece com a família. Detalhe dessa história toda, a gente questionando nos bastidores também, né? Emanuel Pinheiro articulando com o Nilson Leitão, buscando essa força, esse tentáculo, essa sustentação no interior. Mas também tem outros nomes, segundo o próprio Emanuel Pinheiro, como por exemplo, o ex-prefeito de Sorriso, Dirceu Rossato. O atual, o Ari Lafim, que é considerado um nome forte nesse momento do PSDB, toda entrevista que você faz com a Avalone, com o Nilson Leitão, com o próprio Wilson Santos, eles citam o Ari Lafim, que andava descontente com os colegas dentro do ninho tucano. Já estava querendo bater asas, pelas informações de bastidores. O Nilson Leitão também andava um pouco descontente com os caminhos do PSDB aqui em Mato Grosso. O outro nome, Rosana Martinelli, ex-prefeita de Sinop, também um nome cotado para uma possível composição lá na frente. Tem ainda em Rondonópolis, né? A gente observa pelos nomes que estão sendo o Zé Carlos do Pátio, que está no Solidariedade em Rondonópolis. E ainda tem um prefeito que saiu do mandato com mais de 80% de aprovação em Cáceres. Ele que é empresário do setor de veículos, automóveis, motocicletas, que é o Francis Mares, também tucano. Esse me disse pessoalmente há pouco mais de 20 dias que está contente sim, deve permanecer firme dentro do PSDB. Agora eu devolvo para vocês, Luciana, citando aqui um comentário de um espectador do A Notícia de Frente. Já no caminho para cá eu vendo o comentário. Emanuel Pinheiro está querendo ser o ventilador na farofa do governador. É com vocês. Daniel, eu confesso aqui que embora você esteja nesse calorão, meu coração congelou. Eu falei, meu Deus, o que Daniel vai dizer nesse momento? Mas você falou farofa, será farofa de banana? Jogado aí no ventilador. Kleber Lima, Daniel, você já está louco calor. Aí para falar? Se quem reclama do calor aqui, eu dou sempre uma resposta. Vai para Dinamarca. Morar lá é frio, né? Olha, não, eu entendo, Daniel. Daniel, eu vou pra rua daqui a pouquinho também, vou pegar sol na muleira, tá bom? E o Kleber vai ficar aqui no ar-condicionado, mas deixa ele. Sol, eu já falei, o sol nasce para todos. Para todos. Mas a sombra não, é para poucos, para quem conquista, né? Então, mas para chegar na sombra tem que ralar no sol. Kleber Lima, olha só, falando em sol e falando aí em sombra, quem é que vai ficar na sombra esplêndida em 2022? Você viu a articulação aí que Daniel trouxe pra gente, Leitão e Emanuel, querendo fortalecer o projeto do prefeito da capital e dando aí um chega pra lá, sem chances para Mauro Mendes, é isso mesmo?
Isso aqui nós já falamos, né? Isso, para nós aqui, para o nosso telespectador do Notícia de Frente, não é novidade, porque a gente já falou dessa articulação que a oposição começa a se organizar em Mato Grosso e ela parte exatamente do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, do prefeito de Rondonópolis, que é o segundo PIB dos municípios de Mato Grosso, que é o Zé do Pátio, que inclusive deve estar trocando Solidariedade pelo PSB. Ainda não trocou, porque tem uma negociação aí com o atual presidente da Assembleia, o Maxi Russi, que é hoje o presidente estadual do PSB. Mas eu tenho informação segura, viu, Luciana, que a direção nacional do PSB já se comprometeu com o Zé do Pátio, a partida dele. Se ele quiser manter o Maxi Russi, é decisão dele. Se não quiser também, o partido é dele, né? E agora o Nilson Leitão, que é uma figura importante da política de Mato Grosso, foi prefeito de Sinop, né, a cidade que é oriunda natural do nosso entrevistado do bloco anterior, Silvano Amaral, deputado federal influente lá em Brasília, um dos mais influentes que Mato Grosso já teve lá em Brasília, e hoje presidente do Instituto de Agricultura do Brasil, né, bastante influente. Foi candidato a senador, enfim, a oposição começa a articular. Da mesma maneira que a articulação no Brasil, voltando para o assunto do 7 de setembro, que ainda não acabou, o 7 de setembro ainda vai ressoar aí por muito tempo no Brasil, uma das análises que eu ouvi ontem, e concordo com elas, é que com o discurso de ontem, fundamentalista, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu o que a oposição não tinha conseguido até então, que era unificar a oposição. Então, a tendência de a construção de uma ampla frente de oposições que consiga botar no mesmo palanque a direita dissidente, que é o povo aí do MBL, aquele Kim Kataguiri, aquelas pessoas que estavam no PSL, foram eleitas junto com o presidente Jair Bolsonaro, assim como setores moderados da esquerda, como o PV, né? E até setores de centro e centro-direita, como o PSD do Kassab, o PP, o DEM, né? O MDB, todos já aí considerando a possibilidade de formarem uma ampla frente para resistir às tentativas autoritárias do presidente Jair Bolsonaro. Isso é uma contribuição do próprio Jair Bolsonaro, né? Assim, vai Jair Bolsonaro para as oposições, é um presente. Então, já que você comentou isso, Kleber, professor, tem um dado importante que são os desdobramentos, como você bem colocou aqui, Kleber, 7 de setembro ainda não terminou. E falando então sobre essa contextualização, o PSDB, que tem aproximadamente 33 deputados federais e 7 senadores, aquele PSDB que articulou também impeachment da presidente Dilma Rousseff, já tem um posicionamento. Deve se reunir hoje para discutir as declarações do presidente da República. Professor, PSDB reunido, nós conhecemos o poder dessa sigla, articulou impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e agora já disse, pera lá, precisamos ponderar a respeito, quem sabe a gente pode apresentar aí um pedido de impeachment ou então fazer com que o Lira apresente, desengavete aqueles mais de 100 pedidos já existentes contra o presidente. O Centrão em si, ele vai para onde é mais conveniente a ele, né? Eu já disse por várias vezes aqui que é o lado mais ruim da política brasileira. Para ele tanto faz como tanto fez. É aqui que eu chego ao poder, eu vou por aqui, né? Ele faz qualquer tipo de negócio, né? Os partidos grandes, como Democratas, o PSDB, né? Eles pesam, sem dúvida alguma, numa composição, numa corrida eleitoral, né? Até porque tem um lastro de construção política, né? Mas o que me chama a atenção nisso tudo é você ver um presidente da República sem partido, detalhe, sem partido, reunir milhares de pessoas nas ruas. Quer dizer, as pessoas não estão preocupadas com questão partidária. Não estão, existem pautas mais importantes, né, do que necessariamente o candidato do PSDB, do DEM, do PCO, sabe? O momento agora não é especificamente esse. O momento agora é nós reorganizarmos o país, né? Politicamente, do ponto de vista de dar um encaminhamento econômico para o país, né? Tanto é que essa terceira via ficou apagada nessa manifestação ontem, né? As terceiras vias possíveis, inclusive criadas pelo próprio PSDB, né?
ficaram completamente apagadas. E aquele que apareceu, que no caso o Ciro Gomes, disse claramente que a manifestação foi gigantesca, né? Declarações do próprio Ciro Gomes, né? Apesar de, ao final da sua fala, criticar novamente o seu opositor ali, no caso específico, o Jair Bolsonaro. Isso é natural, faz parte da política brasileira, todas essas movimentações, né? Para que as formações partidárias possam acontecer até o final do ano e ano que vem possam concorrer à eleição. Faz parte. Kleber Lima, o PSDB pode ser mais um problema para o presidente ou não? Com certeza. Eu vou ler aqui, para explicar, para dar a minha resposta à sua pergunta, eu vou ler aqui o artigo 85 da Constituição da República. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, o inciso 1º, a existência da União, inciso 2º, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Aí tem mais 4 incisos. Eu li esse artigo porque é exatamente nesse inciso 2º que está o que todos os analistas de diferentes segmentos ontem na imprensa, exceto a Jovem Pan, disseram que o presidente escorregou. Ele poderia até ter mantido a retórica, porque ele tem uma retórica assim, 4 linhas da recuperação, tá ok? As 4 linhas, vamos jogar, mas ele não entrava no detalhe. Quando ele diz, entretanto, olha, não vou, este presidente não vai mais cumprir decisão ordem do mandado do STF, aí ele saiu fora das 4 linhas da Constituição que ele vinha pregando, que é uma metáfora do futebol, né? Que mostra, aí eu vou concordar com o professor Haroldo, que a importância dos partidos políticos hoje, do ponto de vista de massa, é relativa, é muito pequena. Pra você ter uma ideia, os 2 maiores partidos do Brasil hoje, a diferença de menos de 10 deputados de um para o outro, são o PT e o PSL. PSL que vivenciou aquele fenômeno da eleição do Jair Bolsonaro, que de fato era uma revolução dos sem causa, dos sem partido, dos sem ideologia, mas que tinha uma indignação. Essa que era a situação. Tinha uma indignação com o estado de coisas que o Brasil vivia naquele momento. O Brasil estava desorientado, frustrado com o insucesso do governo do PT, mais frustrados ainda com o governo fruto do golpe institucional que foi dado, que levou o Michel Temer à presidência da República. O Michel acabou preso, né? Todo mundo lembra disso. Então, um país frustrado, ele se apega no primeiro tronco que passa no rio. É uma analogia que eu vou fazer. Você está ali se afogando no rio, passa um tronco, a pessoa agarra ali e vai, até ela ganhar fôlego, conseguir racionalizar o que está acontecendo, elaborar uma estratégia mental para poder sair da enxurrada e se salvar. Então, o Bolsonaro, naquele momento, era esse tronco, um tronco rodando no rio, que a população brasileira se agarrou. Ele foi eleito, a gente precisa reconhecer, foi eleito por 55% dos votos no segundo turno. Então, tem legitimidade. Só que ele desperdiça essa legitimidade quando ele deixa de governar, para ficar alimentando bolhas de fundamentalistas em cima de pautas vazias. O 7 de setembro de ontem foi um movimento vazio de conteúdo político para a nação brasileira, vazio de sentido para a nação. Por isso que ele se descolou da realidade do Brasil. Se descolou, ele ficou só na bolha. E ao ficar só na bolha, ao bater palma para si mesmo na frente do espelho, o presidente esqueceu que o mundo estava assistindo, que a sociedade brasileira estava assistindo, que a população... Teve panelaço ontem também, no final do dia. Foi um movimento mais espontâneo, não foi convocado aquilo, né? Então, respondendo a sua pergunta, neste contexto, o PSDB, o MDB, o DEM, o PP, o PSD do Kassab, a reação mais importante que eu vi ontem entre os partidos foi a do Kassab, né? Porque ele não é de esquerda. O Kassab é adversário do Dória em São Paulo, mas mostra-se, e era aliado do presidente, mas mostra que os aliados não dão conta mais de sustentar esse discurso fundamentalista e fora de propósito do presidente da República. Então, são os próprios aliados que estão dando essa condição, e eu li o artigo 85, Luciana, porque
a meu juízo, pelo que eu estou analisando daqui, é o que vai ser o ponto de consenso para unificar a oposição, para enfrentar o presidente. Ou forçá-lo a baixar a bola e passar a obedecer às instituições e à Constituição da República, ou até startar o processo do impeachment. Olha, para a gente continuar esse assunto aqui, mas dar uma esfriadinha, só porque eu não posso excluir, gente, o grito dos excluídos. Eu prometi aqui no início do programa que ia mostrar esse movimento. Roda então as imagens para que a gente possa também entender e ver como foi essa movimentação ontem também aqui na capital, os manifestantes aí em sua maioria, esquerda e também contra o atual governo, né, do presidente Jair Bolsonaro. Eles fizeram mais uma edição do Grito dos Excluídos em Cuiabá. Esse ato aí é um espaço importante das articulações, né, das forças da sociedade, promovido geralmente por movimentos sindicais e também universitário, um movimento muito importante dos estudantes aqui na capital. O grito, ele começou por volta de umas 4 horas da tarde, bem ali em frente à Fundação Bradesco, e depois seguiu ao bairro Jardim Vitória. O Grito dos Excluídos sempre é realizado no dia 7 de setembro, começou aí no ano de 1995, uma das com pastorais, muitas demandas, né? Exatamente, das pastorais também, Kleber Lima. Você já acompanhou muito o Grito dos Excluídos, Kleber? Deu ampla cobertura, né? Não, eu já digo cobri cobertura. Muito, eu nunca fui, mas assim, já cobri muito. Sempre foi um movimento pequeno, mas nunca deixou de se posicionar, porque a fome nunca acabou, né? Os excluídos estão aí. Tem uma fotografia de ontem que me chamou muita atenção, assim, lá em Brasília, uma pessoa em situação de vulnerabilidade social deitada no chão e um grupo de manifestantes, assim, antes era coxinha, né? Os do PSDB, esses não são coxinhas do Bolsonaro. Mas assim, pessoas bem vestidas, bem com óculos caros e tal, olhando para com bandeiras do Brasil, olhando para outro lugar, não enxergando aquela mazela que está ali. Então, assim, independente e acima das ideologias, a gente não pode fechar os olhos para os excluídos do Brasil. Isso. Que em geral são pretos, pobres, mulheres, crianças, e que tem muita gente passando fome. Tem muita gente hoje, que é uma discussão que um dia nós precisamos fazer aqui, sendo perdida para a dependência química. A Cracolândia, em São Paulo, é maior do que muitos municípios brasileiros. Tem muito mais gente ali do que alguns municípios brasileiros, alguns municípios mato-grossenses. Milhares de pessoas. As dores não podem ser enterradas, não é porque né? As dores elas têm que ser discutidas. São problemas graves que demandam solução do Estado. Sem dúvida. Então, assim, esse tipo de discussão a gente precisa trazer para a agenda política, independente da ideologia do presidente. Isso, independente de qualquer coisa. Não é porque é minoria que tem que se tornar e continuar se tornando invisível à luz da sociedade. É muito importante que nós entendamos, sobretudo, que o Grito dos Excluídos, que foi criado lá em 1995, né, e vem crescendo a cada ano, né, defende, é um grito de contraponto ao 7 de setembro, né, e que vem defendendo há muitos anos exatamente um grupo restrito de pessoas que se sentem completamente, né, fora do contexto geral, sem ter os seus direitos básicos garantidos. Então, não é porque é minoria que deve ser ignorada. Pelo contrário, eu acho até que o poder público deve sim atender, deve entender e buscar caminhos para que esse número, esse grito seja cada vez menor nos próximos anos. Menos pessoas passem por tanta necessidade como nós estamos vendo e presenciando. Então, eu acho importante movimentos como esses também, para que, de certa forma, chamem a atenção, principalmente do poder público, a assuntos fundamentais de direito das pessoas. Né? E o excluído tem um dado importante. O excluído, o nome diz, uma pessoa que foi excluída, foi retirada, foi impedida de participar do processo de quê? De desenvolvimento, de cidadania. Isso começou, inspirações desse tipo, lá com o Betinho, vocês lembram? Lembro. A fome, né? Betinho, pessoas passando fome. Que depois gerou fome zero e tal. Então, assim, existe fome no Brasil? Existe. Existe fome em Mato Grosso? Existe. Importante o secretário de Agricultura Familiar vir aqui, porque isso é um contraste no estado como Mato Grosso. A nossa estrutura gigantesco, econômica... Né? Bate recordes de produção de alimentos e tem gente passando fome. Como é que pode? Então, não conseguimos resolver o problema do nosso vizinho, né? Está do nosso lado. Então, é claro que não é um problema que nasceu no dia 1º de janeiro de 2019, junto com o presidente Jair Bolsonaro. Não é. Né? Mas o que a gente discute aqui é o seguinte: o papel que o líder,
que o presidente da República, assim como o governador, o prefeito exercem para lidar com essas situações, né? Então, assim, tudo bem, não interessa o nome. O Lula tinha o Fome Zero, que a Dilma depois mudou o nome do programa para um Brasil, um país de todos, é um país sem miséria. Brasil sem miséria. E agora é outro, não interessa o nome, não é disso, e nem a cor da bandeira. Nem a cor da roupa que a pessoa vai, se usa barba, é o conteúdo da política pública. Você está trazendo de volta, reincorporando ao mercado de consumo essas pessoas que são excluídas. Eu digo o seguinte, esse tema da dependência química é um tema que precisa ser enfrentado pelas autoridades nacionais. É um problema de saúde pública hoje. Usar droga não é mais uma coisa assim, opção de... que tem consequências. Gente, olha só, já acabou, mas eu vou deixar um minutinho para a sua mensagem, não vou te excluir não, viu? São 7h25, Kleber Lima. Boa, vamos colocar essas pautas, viu? Temos uma opção para deputada, a Luciana mesmo. Eu queria presidenta. Brincadeira. Presidente. Tô fora. Mão, Presidente. Bom dia, Luciana. Pergunta ao Kleber se contra fatos existem argumentos. Kleber Lima, tudo que ele falou em relação à manifestação de ontem não se concretizou. A voz do povo esteve presente ontem. Temos que romper muitas coisas aqui no Brasil. O judiciário é o câncer, a classe política, a escória da sociedade, por aí vai. É um absurdo comparar a parada gay com um marco político. Parada gay é festa, tem show, pessoas do mundo todo. Ontem o Brasil foi para as ruas em seus estados, mas se todos se reunissem em Brasília ou na Paulista, com certeza teremos mais pessoas que a parada gay. Bom dia, bancada. Dizer que quem saiu às ruas ontem foram fascistas e defensores da cultura do ódio, que agridem negros, índios e homossexuais e que não sabem conviver com as diferenças, é uma acusação gravíssima e irresponsável feita em um programa de TV. Olha aí, professor Haroldo, o senhor tem razão em seus comentários. O povo respondeu e mostrou a sua revolta aos brasileiros que estão cansados. Gosto dos seus comentários. Bom dia, bancada. Passou o 7 de setembro. Será que agora o presidente começa a governar ou aparece outro? O Brasil está desgovernado. Gente, olha, infelizmente não dá tempo de mais nada, acabou, passou rápido demais. Mas olha, amanhã eu quinta-feira... quero voltar nesse assunto, mas eu quero já deixar de hoje, assim, destacar o papel da Polícia Militar. Graças a Deus, os policiais se comportaram bem. Dentro das 4 linhas, tá ok? Tá certo, Kleber Lima, vou bater continência aqui pra você. Gente, fiquem com Deus, até amanhã, tá bom? Até amanhã.